Boa tarde, bom dia e boa noite a todos. Muito obrigado a todos por se juntarem a nós neste webinário para a celebração das doenças tropicais negligenciadas. Meu nome é Gazi, sou o gestor de projeto para esta prática em África. A sessão de hoje está repleta de conversações e discursos muito interessantes de vários parceiros e peritos no campo. Conforme constataram no início, a interpretação encontra-se disponível para inglês, francês e português. Vejam se estão no canal correto. Hoje estou bastante animado por moderar este webinário organizado em parceria estreita com os nossos colaboradores e parceiros neste âmbito. Tal inclui a Comissão da União Africana, a ALMA, a OMS e, claro, tanto a Speak Up Africa. Portanto, temos apresentações de todos estes parceiros e também iremos ouvir os gestores das entidades que lidam com esta prática. Portanto, se tiverem alguma questão a colocar que gostassem de ver respondida durante as apresentações, fiquem à vontade para utilizar a função de perguntas e respostas que constatam existir na parte de baixo do vosso ecrã. Iremos tentar respondê-las durante a apresentação. Agora, sem mais delongas, gostaria de dar a palavra e saudar o primeiro orador, no sentido de abrir a nossa sessão de hoje para que possamos começar a nossa discussão. Assim, o primeiro orador irá ser Sua Excelência, o Embaixador Amatum Amoa. Ela é atualmente a Comissária para os Assuntos Humanitários e de Saúde e do Desenvolvimento Social da Comissão da União Africana e ela irá abordar o caso político para a integração e investimento no campo das doenças tropicais negligenciadas. Sua Excelência, se estiver presente e pronta, poderei dar-lhe a palavra imediatamente para que possamos começar esta sessão de hoje do webinário. Muito bem, fui informado que Sua Excelência juntar-se a nós em breve, mas enquanto esperamos que ela se junte a nós, gostaria de dar as boas-vindas ao professor Júlio Rakoto de Irina, que é o Diretor de Saúde e Assuntos Humanitários da Comissão da União Africana. Sim, seja bem-vindo e poderá realizar o seu discurso de abertura. Tem a palavra. Ilustres participantes, caros parceiros, caros colegas, a África arca com 35 a 40% do fardo global das Deixa doenças tá tropicais nova, da União negligenciadas Africana. e cada país em África enfrenta pelo menos uma doença tropical negligenciada endémica. Esta realidade sublinha porque que o roteiro da União Africana, almejando 2030 e mais além, representa uma grande mudança numa luta fragmentada contra as doenças, no sentido de se obter uma abordagem liderada pelos africanos a nível continental e unido. Em nome da Comissão da União Africana, tenho a honra de vos dar as boas-vindas para esta reunião virtual que comemora o Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas e desejo alargar os meus cumprimentos mais calorosos a todos os meus colegas em todo o continente e aos nossos parceiros globais que permanecem unidos ou imbuídos desta missão para terminar com o sofrimento causado pelas doenças tropicais negligenciadas em África. Gostaria de reconhecer também os nossos co-organizadores, a ALMA, o End Fund, a OMS, a Kikundi Community of Practice e a Speak Up Africa e a Uniting to Combat NTDs.
A vossa parceria continua a apoiar o esforço da Comissão no sentido de se obter um continente livre das doenças tropicais negligenciadas. Este ano, 2026, assinala o meio caminho até os objetivos de eliminação até 2030. Deixem-me aproveitar esta ocasião para refletirmos e renovar o nosso empenho em apoiar este apelo. O nosso tema em questão, a integração e avançar com a luta contra as doenças tropicais negligenciadas através da integração nos cuidados primários de saúde com financiamento sustentável. Isto apela a que fortaleçamos a integração e que reexaminemos os mecanismos de financiamento para estas doenças e condições. A eliminação das doenças tropicais negligenciadas permanece de importância-chave para garantir segurança a nível da saúde e cobertura de saúde universal em África. A União Africana estabeleceu um plano de trabalho para evoluir e fornecer orientação estratégica através do enquadramento continental para o controle e eliminação das doenças tropicais negligenciadas em África até 2030, que também enfatiza o financiamento doméstico sustentável através de um agregado de dados fornecido em tempo real e além de responsabilização. Hoje em dia, encorajo-vos a identificar abordagens eficazes e práticas no sentido de integrar as doenças tropicais negligenciadas e as respectivas intervenções nos cuidados primários de saúde em serviços que estejam disponíveis onde quer que os nossos cidadãos almejem cuidados médicos. Esta integração tem que ser apoiada por financiamento nacional, predominantemente predominantemente nacional e previsível, financiamento este tem que garantir sustentabilidade a longo prazo. E para alcançarmos a eliminação, os nossos esforços coletivos têm também que ser orientados por todo um planeamento ditado por dados e sensíveis à questão climática. Minhas senhoras e meus senhores, a Agenda 2063 de African We Want almeja uma África onde todos os cidadãos possam beneficiar de boa saúde e bem-estar, livres do fardo das doenças passíveis de prevenção. Esta visão não pode ser realizada enquanto existirem 600 milhões de pessoas em risco de contraírem as doenças tropicais negligenciadas. Temos esta responsabilidade de encerrar esta lacuna. Em conclusão, encorajo-vos a empenharem-se a alcançar soluções concretas, a partilharem experiências entre os vários países e no sentido de reterem lições, no sentido de se poder acelerar a nossa evolução até o 2030, porque a África conta com o nosso empenho e com a nossa ação coletiva. Obrigado, muito obrigado, professor Júlio Rakoto Nirina. Os pontos importantes a reter, a necessidade de integração, a necessidade de haver financiamento previsível e também a importância de existirem experiências partilhadas de conhecimento nos vários programas em jogo. É crucial no sentido de eliminação destas doenças. Muito obrigado mais uma vez, professor Julio, por este discurso. Assim sendo, gostaria agora de dar as boas-vindas para estabelecer o caso político para, em termos da intervenção em jogo, tanto a embaixadora Amatuma Amoham, comissária para a saúde e assuntos humanitários e o desenvolvimento social da Comissão da União Africana, que agora se junta mesmo a nós. Tem a palavra. Muito obrigada, minha querida irmã, senhora Joyce, ilustres delegados, minhas senhoras e meus senhores.
Meus cumprimentos mais calorosos para todos. Hoje, ao nos encontrarmos para lidar no Dia das Doenças Tropicais Negligenciadas, começamos num momento de solidariedade continental, um empenho renovado para acabar com estas doenças que prejudicam a saúde, a dignidade e o desenvolvimento dos nossos povos. Estas doenças tropicais negligenciadas continuam a afligir milhões em toda a África de uma forma desproporcionada e afetando os mais pobres, as populações que se situam mais remotamente e os mais vulneráveis. Tudo isto é passível de prevenção. No entanto, a persistência desta continuidade na sua essência, no sentido de ter que existir financiamento dos sistemas de saúde, faltando apenas cerca de 4 anos para acabarmos com as metas almejadas, temos agora que sustentar a nossa ação a nível continental. Uma coisa é clara, as doenças tropicais negligenciadas não são apenas um assunto de saúde, são um assunto relacionado com o desenvolvimento, reduzem a produtividade, aumentam a desigualdade e minam os sistemas de saúde em que as nossas sociedades se assentam. Eliminar estas doenças é, assim, a integração da nossa agenda continental para que haja uma cobertura sanitária adequada. Tem que haver toda uma transformação inclusiva para que haja esforços de eliminação bem-sucedidos. A titularidade dos países beneficiários tem que estar devidamente preparados com parcerias, com alianças, com financiamento externo adequado. Os governos africanos têm que agir em termos de investimento doméstico em torno dos seus sistemas. Assim, conseguir-se-á lidar com os programas das doenças tropicais negligenciadas e, assim sendo, senão tudo estará enraizado de forma frágil. Tem que haver uma integração, tem que haver prevenção, diagnóstico, tratamento e reencaminhamento que tem que ser cumprido a todos os níveis, na saúde materno-infantil, em termos de nutrição, etc. A integração implica eficiência. Assim sendo, temos que garantir que os mais vulneráveis não fiquem para trás. Uma cobertura universal de saúde tem que ser almejada para que abranja as comunidades mais afetadas. Para além disto, tem que haver resiliência e intervenção regional que tem que nos guiar nas nossas estratégicas. Assim sendo, temos que as temperaturas elevadas, inundações, as secas já estão a alterar os sistemas e, portanto, há toda uma eclosão destas doenças. Assim, há todo um conjunto de planos que têm que agir especificamente para lidar com os riscos de contrair estas doenças. Por outro lado, as doenças mais infecciosas, estas doenças não respeitam fronteiras. Tem que haver alinhamento adequado, tem que haver harmonização e vigilância, que é de importância crítica para evitar o ressurgimento destas doenças, almejando a sua eliminação. Tudo isto não será bem sucedido sem investigação robusta e inovação a nível africana. Assim, os vários sistemas têm que atempadamente dissuadir a existência dessas doenças e aumentar o dinheiro investido na investigação, aumentar o número de diagnósticos, tratamentos e cumprir em termos da abordagem nos países africanos. Acima de tudo, estes esforços têm que ser guiados por igualdade em cada decisão. Os mais pobres e aqueles que estão em lugares mais remotos, os mais vulneráveis, continuam a sustentar o maior fardo e as políticas têm que almejar estes grupos para garantir que ninguém seja deixado para trás. Ilustres delegados, ao concluir, gostaria de reafirmar a nossa responsabilidade partilhada de avançar para além da ambição até à implementação, alinhando as ações até ao objetivo 2030 e mais além, e para a África que desejamos, com todo um empenho, com enfoque na saúde, na resiliência e no desenvolvimento
para todos. A Agenda 2063 está a estabelecer uma meta clara e pacífica para que haja uma África inclusiva, dirigida a todos os cidadãos. Assim, a eliminação das doenças tropicais negligenciadas torna-se essencial para qualquer tipo de objetivo neste âmbito. Apelo aos Estados-membros, assim sendo, e às instituições regionais e à sociedade civil e ao setor privado e aos parceiros de desenvolvimento que acelerem ações completas para que as DTNs se tornem apenas um capítulo da história no nosso continente. E agradeço-vos muito. Muito obrigado, Excelência, pela nota de abertura. Eu penso que todos concordamos sobre a importância de tentarmos organizar a eliminação planeada no âmbito da agenda da União Africana e também em relação aos itens que levantou sobre a importância da integração, bem como, diz o orador, a vigilância dos feitos que têm sido realizados até ao momento. Muito obrigado, Excelência. E assim, para prosseguirmos em relação ao que já foi partilhado, gostaria agora de dar as boas-vindas à senhora Isna Mubarak Irrea, que é a chefe da divisão da Comissão da União Africana, que irá falar-nos da visão estratégica da União Africana para as doenças tropicais negligenciadas para os próximos anos. Tem a palavra, senhora Inas Yahya. Che- Muito obrigada, senhora Agazi, pela introdução. Cumprimentos da Comissão da União Africana, mais uma vez, e muito obrigada pela oportunidade de fazermos parte deste webinário tão importante. Ao mesmo tempo em que comemoramos o Dia das Doenças Tropicais Negligenciadas, hoje é um dia muito importante para todos nós e acredito também ser também uma oportunidade de formular recomendações muito sólidas. Tenho a honra de vos apresentar hoje o roteiro da União Africana. O próximo diapositivo, por favor. Tenho a honra de vos apresentar o roteiro da União Africana para 2030 e mais além, sustentando a resposta do vírus da União Deficiência Adquirida, garantindo que o fortalecimento dos sistemas e segurança dos saúdes para o desenvolvimento da África. Isto está agora a ser devidamente partilhado por todos os Estados-membros. Portanto, o objetivo deste roteiro consiste em terminar com a tuberculose, malária e com o SIDA, melhorando a saúde materno-infantil, abordando as doenças endémicas não infecciosas e também as doenças tropicais negligenciadas e as respectivas condições em África até 2030. Pretende-se assim galvanizar a advocacia política e aumentar a mobilização de recursos para terminar com estas doenças e assim sendo, pretendemos estabelecer este alinhamento que nos dará a oportunidade para garantir que estaremos todos a agir de forma consistente em relação às políticas do nosso continente e respectiva implementação. Assim, os documentos também advogam para que haja empenho político e mobilização de recursos para acabar com todas estas doenças até 2030. E acredito que o que já foi referido no discurso de abertura também nos mostra como os nossos Estados-membros estão totalmente empenhados em relação às ações que precisam ser realizadas. Portanto, isto é também uma oportunidade para nós recordarmos o que já foi realizado pelos nossos Estados-membros num esforço para acabar com todas estas doenças até 2030. O próximo diapositivo, por favor. Portanto, no limite, o objetivo, como mencionei, consiste em ter uma África mais saudável e resiliente, mas também a missão é crítica. Pretende-se estabelecer acesso igualitário aos serviços de saúde relativo com o VIH, a tuberculose, a malária, as doenças tropicais negligenciadas, controlar as doenças infecciosas, garantindo um sistema de saúde devidamente integrado, resiliente e acessível para todos os cidadãos. Portanto,
Assim sendo, este documento almeja esta integração porque já vimos vários casos no nosso sistema de saúde. Realmente há falta de integração de todos estes serviços e queremos realmente garanti-los. E há que reduzir estas vulnerabilidades, aumentar os recursos e corresponder às várias necessidades para que haja recursos adequados e informação. Portanto, esta é a nossa principal função que transpira deste documento para o nosso continente. Estes são os nossos princípios orientadores que apresentamos aos nossos Estados-membros. Permitam-me apenas enfatizar o facto da última década necessidades aumentadas de colaboração multissetorial e, acima de tudo, a saúde como no topo da agenda tal tem que ser seriamente encarado durante os próximos 3, 4 a 5 anos, de modo a que possamos garantir que todos os outros setores que contribuem para a saúde, ou seja, a educação, a agricultura e muitos mais setores, no sentido de haver uma contribuição séria para esta agenda. A saúde como um direito humano é também um grande calafunda em todos nós, porque a saúde é realmente um direito humano, exige toda uma intervenção das mais críticas, é um princípio extremamente orientador. Olhando para o contexto do nosso continente, é extremamente importante. E muitos mais destes princípios orientadores, que são de importância transversal em muitos dos nossos documentos políticos a nível continental. Queria apenas assinalar estes dois princípios orientadores muito importantes, dando também ênfase no sentido de acabarmos com as DTNs, doenças tropicais negligenciadas. Portanto, estes são os pilares estratégicos neste roteiro até 2030. Estão a ver aqui todos os pilares estratégicos, que estão todos interrelacionados. Estão todos interrelacionados em termos abrangentes, em termos da visão abrangente do documento político, que almeja realmente integrar os nossos serviços de saúde. Gostaria de mencionar o número um, que apela ao âmbito dos adolescentes, crianças, homens, mulheres e juventude, em que se pretende assinalar a importância destes grupos no nosso continente. É, o número dois, em termos de igualdade na saúde perante as populações vulneráveis, também precisamos de ecoar o que foi dito anteriormente. As populações vulneráveis, já em várias ocasiões, ficam para trás, e isto é uma orientação estratégica que tem que ser tomada em consideração no que diz respeito a um cumprimento e inclusão sérios em termos do nosso planeamento. O terceiro pilar diz respeito ao acesso a medicamentos, harmonização regulatória e fabrico regional e local de medicamentos, vacinas e diagnósticos. E eu penso que durante o último ano constatámos que isto constitui também um apelo aos nossos Estados-membros, porque no que diz respeito ao fabrico de medicamentos em África, ainda não alcançamos as metas que almejamos nos nossos documentos. Já chegou a altura da África olhar para esta agenda de forma muito séria, se realmente quisermos corresponder à nossa meta de acabar com estas doenças até 2030. O quarto pilar estratégico é naturalmente a segurança na saúde e o fortalecimento dos sistemas de saúde, e sem dúvida tal diz respeito a uma agenda muito de importância crítica para o nosso continente, com muitos que já sofreram muitas epidemias ao longo dos anos, e, portanto, é uma alerta que- para que se acorde e se dê elevada prioridade. O pilar número 5 diz respeito a um financiamento sustentável e diversificado. Eu penso no último ano, tendo mudado a panorâmica financeira no nosso continente e até antes,
A sustentabilidade dos serviços financeiros no nosso continente implica que tem que haver um financiamento de boa saúde e tem que se advogar a mais alto nível este financiamento sustentável. E, portanto, tentamos garantir que, seja qual for a intervenção, apelamos a que acabe com as doenças infecciosas e com a tuberculose. Temos que ter recursos suficientes para alcançar esta meta. Portanto, é também um pilar muito importante dentro deste âmbito continental, com o devido ênfase. O pilar estratégico 6, naturalmente, a liderança, a governança, o envolvimento comunitário e supervisão, almejando a sustentabilidade. É um pilar extremamente importante. Por último, temos o cumprimento destas tarefas. Tem a ver com, no nosso continente, ao nível dos Estados-membros, temos que cumprir com os nossos serviços. Mencionei a integração, que é um dos pontos mais importantes que queremos realmente garantir que os nossos Estados-membros estejam alinhados no sentido de fornecer as ferramentas para integrar todos os serviços de imediato. Próximo, por favor. Portanto, isto é apenas um sumário daquilo que temos estado a dizer, eh, apenas para enfatizar este enquadramento para serviços mais enquadrados para acabar com estas doenças e a construção de um plano, um orçamento e uma abordagem onde apelamos aos nossos Estados-membros para realmente estarem alinhados no sentido de dar ênfase ao nosso documento político que apela à mobilização de recursos financeiros, que é a declaração da Abuja, que apela a que haja uma meta de 15% do nosso orçamento para estar devidamente dedicada à saúde, para corresponder a todos os compromissos no que diz respeito ao financiamento a nível da saúde. O próximo, por favor. Então, isto é apenas para refletir como é que o roteiro vai avançando através da eliminação das doenças tropicais negligenciadas em termos desta agenda de eliminação. Eu gostaria de indicar que a aceleração desta eliminação destas doenças através do fortalecimento dos sistemas de saúde. Portanto, o roteiro põe muito ênfase neste fortalecimento e poderá, no final, e portanto, almeja a eliminação das doenças. Também constatamos, em muitos casos no nosso continente, no que diz respeito ao financiamento relativo a estas doenças, não há uma linha orçamental específica para os cuidados primários de saúde. Portanto, é um dos aspectos em que precisamos realmente garantir e apelar aos nossos sistemas de saúde para que haja financiamento adequado, para que haja planeamento sustentável. O financiamento sustentável, em segundo lugar, é um exemplo do que eu acabei de mencionar e, integrando este pacote relativo às doenças tropicais negligenciadas, é também uma área onde o pilar estratégico para este enquadramento torna bastante claro aquilo que se almeja atingir. O próximo, por favor. Portanto, este slide vai mostrar as recomendações dos Estados-membros da reunião anual, juntamente com os parceiros que se reúnem anualmente com os peritos de DTNs. Eu creio que é importante hoje ter essa reflexão em relação às recomendações que foram colocadas em prática pelos Estados-membros. Um dos quais é desenvolver planos de mitigação das alterações climáticas que incorporem as DTNs. Eu creio que isto é uma mensagem-chave da reunião de hoje. E fazemos um pedido a todos os Estados-membros para desenvolver um plano nacional que possa mitigar as alterações climáticas que incorporem as DTNs. Há muitas oportunidades aí no que toca à alteração climática, mobilização de recursos. É isso o que eu disse, para mais responsabilização dos parceiros, para ter uma ação eficaz para os grupos mais vulneráveis. E eu creio que aqui há uma indicação de alinhar os fundos de doadores com os planos nacionais e fortalecer a colaboração transfronteiriça e estabelecer um plano transfronteiriço de avaliação
E, claro, sem dados completos não conseguiremos avançar com as nossas atividades planeadas e intervenções. Criar linhas de orçamento dedicadas para os cuidados de saúde primários, isso também já mencionei, aumentar os investimentos em investigação e desenvolvimento, com ênfase em gerar dados para os Estados-membros, envolver os campeões locais e atores filantrópicos para serem um motor de responsabilização e apoio domésticos, investir nas estratégias de água, saneamento e higiene para alcançar um controle sustentável das DTNs e a sua eliminação. Quando debatemos as prioridades, por fim, mas não menos importante, promover a transferência de tecnologia e a partilha de conhecimento entre os Estados-membros para melhorar a capacidade local e inovação na luta contra as DTNs. E esta aqui também nos lembra sobre o quadro de política que nós já temos gerado pelos Estados-membros, que é, que é a estratégia da saúde digital da OMS até 2030, 2025 até 2030, e isto também nos dará a importância de alavancar as tecnologias digitais no que toca à nossa agenda de saúde. A seguir, por favor. Portanto, para o futuro, a partir desta apresentação, como já mencionei, disseminação do roteiro da União Africana aos Estados-membros, para os parceiros económicos e de saúde, para uma maior sensibilização e mobilização. Isto é importante para construir a capacidade dos Estados-membros para implementar e tornar doméstico os roteiros na colaboração com as organizações de saúde económica. Muito obrigada pela vossa atenção. Passo a palavra. Muito obrigado, cara Inês, por nos mostrar o roteiro da União Africana. Eu gostaria de recomendar a todos para ir ver esta abordagem muito exaustiva e realça o futuro para as DTNs e outras doenças também, mas considerando diferentes componentes, tal como financiamento, integração, etc. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. A seguir, temos a senhora Joy Fumafi, que é a diretora executiva de Alma, uma das co-organizadoras da nossa sessão hoje também, e ela vai falar sobre a integração de TNs nos sistemas de saúde também. Portanto, passa a palavra, Joy. Senhoras e senhores, distintos parceiros, colegas e amigos, é um privilégio juntar-me a vós hoje nesta importante discussão enquanto celebramos o Dia Mundial das DTNs. Este é um dia especial para combater as desigualdades globais causadas por estas doenças negligenciadas e garantir que sejam priorizadas para a sua eliminação de uma vez por todas. Agradeço aos organizadores que organizaram este webinar oportuno e felicito a todos pela vossa liderança e compromisso contínuos. Esta celebração lembra-nos que devemos apelar à nossa liderança política para aumentar a responsabilização e eliminar estas doenças de baixo para cima, de cima para baixo, tornando-as uma prioridade de saúde para o nosso continente. Hoje quero enfatizar uma mensagem central. As doenças tropicais negligenciadas já não podem ser tratadas como uma agenda paralela, devem estar totalmente integradas em prioridades mais amplas na saúde, desenvolvimento, financiamento e políticas. Durante demasiado tempo, as DTNs já fizeram jus ao seu nome, não por falta de evidências, mas por falta de prioridade. No entanto, estas doenças afetam mais de 1.000 milhões de pessoas em todo o mundo, a maioria dos quais African vive em continent. África, aqui no They continente africano. Eles minam a educação, a produtividade, minam a equidade de género e minam o crescimento económico, enraizam a pobreza e enfraquecem os nossos sistemas de saúde a partir do nível comunitário para cima. Se a África quiser alcançar a cobertura universal de saúde, como ODS,
mesmo que seja muito difícil de alcançar, devemos acabar com as mortes e incapacidades evitáveis ligadas às DTNs. Devemos desbloquear o dividendo demográfico da nossa juventude e integrar as DTNs na nossa agenda mais ampla de saúde e desenvolvimento. Em primeiro lugar, a integração com a malária e outros programas prioritários de doenças já não é opcional, é essencial. A malária, as DTNs, a saúde materna e infantil e a nutrição afetam todas as mesmas comunidades, os mesmos agregados familiares e muitas vezes os mesmos indivíduos. No entanto, as nossas respostas continuam fragmentadas. Esta fragmentação custa dinheiro, desperdiça recursos humanos e enfraquece o impacto. A entrega integrada através da distribuição comunitária de drogas, vigilância integrada, cadeias de abastecimento e sistemas de dados e in- vigilância integrada, cadeias de abastecimento e sistemas de dados permite-nos fazer mais com os recursos que já dispomos. Fortalece os cuidados primários de saúde e aumenta a confiança da comunidade no sistema de saúde. Devemos avançar de forma decisiva para uma prestação de serviços coordenada centrada nas pessoas. Em segundo lugar, as DTNs funcionam como um teste de stress para os sistemas de saúde e para a sua capacidade de prestar cuidados equitativos. Onde as DTNs persistem é frequentemente porque os sistemas de saúde são fracos. Em zonas rurais de difícil acesso, crises humanitárias, comunidades fronteiriças e assentamentos informais, onde os sistemas de saúde são muitas vezes mais fracos. Combater as DTNs requer redes sólidas de agentes comunitários de saúde, logística fiável, sistemas de dados eficazes e financiamento sustentado. Ou seja, tudo o que precisamos para um sistema de saúde resiliente. Se construirmos sistemas capazes de eliminar as DTNs, construímos sistemas de saúde capazes de responder à malária, VIH, pandemias e ameaças futuras à saúde. É por isso que as DTNs devem estar integradas nas estratégias nacionais de saúde, nos quadros da despesa de médio prazo e nos compromissos de financiamento interno, e não enquadradas como preocupações residuais financiadas por doadores. Em terceiro lugar, a juventude africana, incluindo os corpos nacionais de jovens, representa uma força poderosa e subutilizada nesta luta pela equidade de saúde. Por todo o continente, os jovens já estão a servir em ações comunitárias, educação, vigilância e prestação de serviços. Com formação adequada, a coordenação e apoio político, os corpos juvenis já podem tornar-se defensores da prestação integrada de cuidados de saúde, promovendo a prevenção, combatendo o estigma e combatendo a lacuna entre as comunidades e os sistemas formais de saúde. Envolver os jovens nas respostas às DTNs e sua eliminação e à malária fortalece não apenas os sistemas e as respostas, mas também fortalece a responsabilidade, a sustentabilidade e a responsabilização. Também envia um sinal poderoso de que o serviço público e a saúde pública e cobertura universal de saúde são importantes, excelências e líderes distintos. É aqui que a liderança política mais importa. Eu quero ser muito clara. A África não carece de soluções. O que precisamos é de vontade política, propriedade doméstica e ação decisiva. Por isso, apelo aos chefes de Estado e de Governo para elevar as DTNs dentro do desenvolvimento nacional e agendas de saúde, ministros de saúde e de finanças para integrar as DTNs no reforço dos sistemas de saúde e nos planos de financiamento domésticos. Eu peço aos organismos regionais e instituições africanas para defender abordagens coordenadas e transfronteiriças e os nossos parceiros
para se alinharem com estratégias integradas lideradas pelo país que geram um impacto duradouro e sustentabilidade e uma resposta institucionalizada. A África já demonstrou liderança antes, em várias áreas, no VIH, SIDA, na malária e na resposta à pandemia, quer seja do ébola à Covid-19. Podemos fazer o mesmo com as ADTNs, mas este momento exige coragem, a coragem de quebrar silos, alinhar prioridades e investir na saúde dos mais marginalizados, nas nossas comunidades, porque é aí que começa o verdadeiro desenvolvimento e termina. Comprometemos-nos hoje com uma África onde nenhuma doença seja negligenciada, nenhuma comunidade seja deixada para trás e nenhum jovem seja excluído de moldar o nosso futuro e destino partilhados. O momento da integração é agora, a responsabilidade é nossa e a liderança tem de vir da África. Vamos todos unir-nos, agir e eliminar estas DTNs, porque é aí que é a África que nós queremos. Desejo-vos a todos uma comemoração bem-sucedida do Dia Mundial das Doenças Tropicais Negligenciadas. Obrigada. Muito obrigado, Joey, por essas palavras muito inspiradoras. Eu creio que a necessidade de integração é muito clara, e estas palavras de inspiração colocaram isso numa perspectiva muito clara. Muito obrigado, Joy. A seguir, tem- tenho a honra de dar as boas-vindas à doutora Elizabeth Juma, que é a líder de equipa da ESPEN, da OMS. Como sabem, a ESPEN é crítica no apoio aos programas e os seus esforços de eliminação e com estes tempos em mudança e panoramas têm sido críticos para apoio ao país através da integração e mobilização de recursos e apoio técnico continuado. Portanto, a doutora Elizabeth tem a palavra. Muito obrigada. Conseguem ver a apresentação? Sim, muito obrigada. Boa tarde, senhoras e senhores. E é uma honra estar aqui convosco hoje para comemorar o Dia Mundial de DTNs. E este é um dos muitos webinars numa série de comemorações regionais neste dia. Muito obrigada por aqueles que já falaram. Eu creio que as apresentações têm sido muito importantes em relação àquilo que eu vou mencionar. E para dar um pouco de contexto, com o roteiro para a DTNs e a sua eliminação foi desenvolvido em 2021, cada um dos três pilares envolveram a integração, que quer fosse para acelerar a ação programática, intensificar as abordagens abrangentes e facilitar a liderança por país. E acompanharam a sustentabilidade e o quadro de TENS. Uma das coisas-chave que veio das partes interessadas é que a liderança e o governo era o bloco de construção mais importante para a sustentabilidade a longo prazo, liderança e governança, nem sequer o financiamento. E porquê? Porque é aí que nós obteremos todas as abordagens integradoras para serem implementadas. Portanto, este roteiro de ETNs solicita liderança política e governança através do compromisso para integração e tornar prioritário estas ações e a melhoria de coordenação e colaboração em todos os setores. Para nós, em SPN, o Programa Especial Alargado, nós elaboramos a nossa estratégia SPN integrada e uma das ações é integrar os DTNs nos sistemas de saúde e o nosso papel diz que temos de apoiar todos os programas de país para ajudá-los a fazer isto. E por que é que esta integração importa? Nós temos no ponto em que estamos a celebrar sucessos nas nossas regiões.
ao longo das últimas duas décadas, temos tido muito progresso. Estamos a celebrar todos estes países que eliminaram pelo menos uma DTN. Alguns eliminaram três e o Togo quatro. Mas isto é muito frágil, como já foi mencionado. O panorama de financiamento de saúde global muda, os sistemas de saúde estão sob pressão e à medida que nos apercebemos na pandemia, nós temos de ter sistemas de saúde resilientes. Os programas práticos apenas não podem sustentar a integração e como já ouvimos da embaixadora, a integração já não é opcional, é essencial. Portanto, quando as DTNs são integradas nos sistemas de saúde primários, nós temos a vigilância integrada das doenças. Quando os sistemas laboratoriais com diagnósticos incluem as DTNs e os sistemas dos sistemas de abastecimento, incluem e melhoram a eficácia e alcançamos as populações mais vulneráveis e podemos proteger os nossos ganhos, para além de alcançar a eliminação apenas. Portanto, o que é que isto significa para nós, na prática? Qual é o nosso papel na ESPEN? Vemos o nosso papel em quatro áreas-chave. Um é apoiar a inclusão de detentes nas políticas nacionais de saúde. Se não estiverem presentes, então nem sequer podemos financiá-las. Ninguém vai falar nelas para passar da da implementação para uma política de saúde nacional e, através disso, ajudar o desenvolvimento de a eliminação integrada. Em segundo lugar, integrar a entrega de serviço para as intervenções de detentes, quer seja através de campanhas de saúde ou através de a realização de serviço de rotina. Temos de apoiar a supervisão integrada para as DTNs e informação de saúde estratégica e, claro, os sistemas laboratoriais para apoiar a gestão de rastreamento, especialmente para DTNs que não estão atualmente incluídas e para as quais a gestão de caso poderá ser a única forma de sustentar a eliminação. E, por fim, mas não menos importante, integrar as cadeias de abastecimento e alinhamento com sistemas nacionais de logística para todas as medicações de DTNs. Portanto, como já mencionei, a integração é a chave para a sustentabilidade e equidade. Vai originar eficácia e equidade para alcançar as populações marginalizadas e tal como a Joy disse há pouco, para assegurar que as populações marginalizadas possam beneficiar de intervenções combinadas através dos cuidados de saúde primárias e cuidados de saúde universais. E, claro, a sustentabilidade, a integração fortalece a propriedade doméstica e financiamento, e vamos de sucessos pontuais que já tivemos no passado, para uma eliminação sustentável. Portanto, temos alguns exemplos disto. Ao longo dos últimos 18 meses, mais ou menos, apoiamos o Sudão do Sul para planear uma campanha integrada da vacinação a polio e MDA. E no final de 2024 apoiamos Madagascar para a integração da MDA com campanhas de vacinação do polio e campanhas de vitamina A. Foram ambas bem-sucedidas. Com isso, passo a palavra de novo e corajo a todos para tomar esta oportunidade para eliminar, de forma sustentável, eliminar estas DTNs para gerações futuras. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Juma, por essa apresentação e por mencionar os exemplos práticos de integração e como são, e também mostrar o feedback que têm recebido dos vários países que apoiam. Apreciamos muito estas ações e o trabalho da ESPA nesta área, bem como a vossa perspectiva. A seguir, vou dar as boas-vindas ao Sophie Tom, que é a diretora de parceria. Ela vai realçar as conclusões do Fórum de DTNs que a Speak Up Africa tinha organizado com o Remo Sen
E isso foi principalmente a sua ação principal de ETNs e vamos ver quais são as conclusões. Portanto, Sophie, tu? Muito obrigada, chamo-me a Sophie Tom e sou diretora de parcerias de desenvolvimento na Speak Up Africa, que é principalmente uma organização não governamental sediada no Senegal e trabalhando em várias questões de saúde pública. A discussão de hoje sobre a integração de DTNs nos cuidados de saúde primários e a garantia de anúncios sustentáveis é extremamente relevante. Mas eu gostaria de destacar muito rapidamente outra dimensão crítica da sustentabilidade, uma que muitas vezes é negligenciada. A visibilidade da narrativa pública e o conhecimento e envolvimento dos média. Na semana passada, em Cotonou, como sabem, organizámos o primeiro Fórum Mediático Continental sobre doenças tropicais negligenciadas, organizado pela REMAPSEN, que, como sabem, é a rede de média da África para a promoção da saúde e do ambiente. Este fórum reuniu quase 70 jornalistas e mais de 45 africanos, francófonos, anglófonos e lusófonos, juntamente com especialistas em saúde pública, gestores de programas de DTNs e parceiros. Uma das conclusões mais claras deste fórum é que as DTNs permanecem largamente invisíveis no panorama mediático nacional em África e mais na região francófona, apesar de afetarem mais de 1.000 milhões de pessoas a nível global e a sobrecarregar desproporcionalmente o nosso continente. Esta invisibilidade mina diretamente a priorização política, os fundos internos e sustentabilidade a longo prazo. Ao mesmo tempo, o Fórum confirma algo muito encorajador. Os jornalistas africanos estão dispostos a cobrir as detentes em geral. Contudo, muitos carecem acesso a dados atempados e especialistas de confiança e à compilação de histórias humanas que coliguem entidades, as DTNs, a questões mais amplas de desenvolvimento, como educação, saneamento, redução da pobreza, alterações climáticas e cobertura universal de saúde no geral. Uma segunda conclusão muito importante é que os média não são simplesmente uma ferramenta de comunicação, é principalmente uma alavanca estratégica para a responsabilização e os jornalistas articulam claramente o seu papel no acompanhamento dos compromissos governamentais, questionando a alocação orçamental e garantindo que as DTNs permaneçam visíveis, mesmo quando o panorama muda de doadores e o financiamento externo diminui. E uma última coisa, como sabem, quero realmente destacar. A discussão que tivemos durante este fórum ecoou as mensagens centrais dos webinars de hoje e os jornalistas destacaram consistentemente que os esforços de alimentação das DTNs são mais fortes quando integrados nos sistemas de saúde, em vez de serem tratados como verticais para programas temporários. Também realçam que o financiamento dos fundos internos só será avaliou-se politicamente se o público compreender porque é que as DTNs são importantes e o que podemos fazer para acelerar o progresso. E como sabem, durante este fórum, todos os jornalistas poderão destacar o facto de estarem dispostos a apoiar e produzirão alguns artigos de comunicação ou média que serão amplamente divulgados no continente. E isto é principalmente um ponto de partida para eles. Trabalharão em estreita colaboração com todos os 45 minutos de saúde para garantir que as DTNs sejam mais priorizadas. Em conclusão, gostaria de realçar que as DTNs e acabar com as DTNs não é apenas um desafio técnico ou financeiro, é também um desafio narrativo e a integração nos cuidados de saúde primários, que deve ser acompanhada pela integração na conversa nacional e nas prioridades políticas. A experiência do Fórum Mediático Remapsen mostrou que quando os jornalistas estão preparados e conhecem e estão envolvidos e ligados aos agentes de saúde, podem tornar-se aliados poderosos para sustentar o progresso rumo a uma África livre de ETNs. Muito obrigada. Muito obrigada, Sophie, por realçar uma parte muito importante dos debates que estamos a ter, que é a importância de como os médias dentro de um país serão muito importantes para ter a certeza que as DTNs têm visibilidade e nesse processo possam ser incluídos nos orçamentos nacionais e programas nacionais
e podem receber apoio para a integração sobre o roteiro para a eliminação. Muito obrigado, Sofia, por partilhar este trabalho mais recente. A seguir, vamos para a última apresentação, que vai ser liderada por Anthony Betty, que é o diretor do Programa Nacional para a prática na Libéria. Ele vai partilhar connosco a experiência da Libéria em torno do trabalho de integração que tem estado a fazer, como exemplo prático, como os países fazem este trabalho de integração. Tenho a palavra, Anthony. O meu nome é Anthony Kerkula BT e sou diretor para as DTNs na Libéria. Estou a apresentar sobre a integração das DTNs no sistema de saúde da Libéria. Portanto, a Libéria está localizada na costa oeste da África. É uma das repúblicas mais antigas da África, fundada por escravos libertos em 1822. A capital é Monróvia e tem uma população de 5,5 milhões de pessoas. Segundo segundo o censo de 2022. Na Libéria, temos a 12 das doenças DTNs, das 25 que estamos a gerir. A raiva, a triponossomiase africana humana, o resto das que vocês podem ver com a bandeira da Libéria, são as que foram geridas na Libéria. O programa da Libéria, antes das integrações, já tinham um ministro de saúde e havia três adjuntos e depois ministros assistentes para serviços curativos e de prevenção. Depois o oficial de saúde e o diretor de saúde comunitária. O Programa Nacional reportava diretamente aos oficiais de saúde do condado. E depois temos os programas virais a nível do condado, EPI, controle da tuberculose, etc. Depois, a nível comunitário, ao assistente da lepra, distribuidor de saúde comunitária, que reportava ao responsável do condado e depois ao responsável clínico do condado e depois ao oficial de saúde do condado. Agora, quanto à integração, temos o ministro, temos os três adjuntos. O diretor médico, outro ministro do Planeamento e Administração e depois ministro adjunto para os serviços preventivos e serviços curativos e a equipa de saúde do condado. Agora, os programas de DTNs têm um diretor de programa integrado, um diretor adjunto e depois temos um coordenador para os vários programas de DTNs. Temos também um coordenador para a equipa de abastecimento e um administrador. Portanto, também temos um supervisor regional nos vários condados. Eles também reportam ao coordenador de gestão de casos. Depois, a nível comunitário, há o assistente de saúde comunitária que reporta ao supervisor dos serviços de saúde comunitária, depois ao responsável pelo distrito e ao responsável pela vigilância distrital e à pessoa focal da ETN do condado para a equipa de saúde do condado e depois ao centro. Antes da integração, existiam programas verticais operados por várias ONGs e doadores. Portanto, o apoio, se olharmos para a primeira seta, o apoio vinha da ONG ou dos doadores diretamente para a comunidade e também do Ministério para a comunidade. Até o programa contra a lepra apoiavam diretamente para a comunidade sem passar pelo Ministério da Saúde. E depois era como se todos estivessem a correr um programa paralelo, verticalmente. Agora, as evidências e justificações para a ampliação dos modelos integrados mostraram que todos os parceiros e ONGs já têm agora uma plataforma integrada onde reunimos todos os recursos num só cesto. Assim, o Ministério da Saúde, com todo o financiamento para o Ministério da Saúde, o programa DTN, tem agora um plano diretor para todas as DTNs. Tem um sistema de cadeia de abastecimento e depois uma formação em cascata integrada que inclui todas as DTNs. Se estamos a focar-nos nos condados nacionais e distritos a nível comunitário, também estão integrados
supervisões motorizadas, a coordenação, e depois temos o grupo de trabalho técnico, temos e depois o desenvolvimento de ferramentas para os programas de ETNs, também um sistema de encaminhamento regional ou integrado. E assim, demonstrou-se que o financiamento sai através do Ministério da Saúde, da equipa de saúde do condado e depois diretamente através do beneficiário no sistema de saúde. Assim, a Libéria integrou o Programa Integrado de ETNs, que começou em 2012, com a gestão consolidada de doenças como a lepra, a úlcera, a de Buruli, a piã e filiares linfática, melhorando a gestão da morbilidade e também a saúde mental. Utiliza uma abordagem comunitária, porta a porta, para a administração massiva de medicamentos, LFK, por agentes comunitários também integrados, para administração, diagnóstico e tratamento, visando fortalecer o sistema de saúde global, ao mesmo tempo que melhora o acesso aos cuidados por parte dos pacientes. Assim, temos um plano operacional, o plano diretor para as doenças tropicais negligenciadas, que foi desenvolvido entre 2023 e 2000, para até 2027. E depois temos um plano operacional anual para os programas de ETNs em termos de plano diretor. E temos um grupo de trabalho técnico criado, que foi criado para todas as DTNs, e depois reúnem-se todas as segundas, quartas-feiras de cada mês. Também fazemos um pedido conjunto dos medicamentos selecionados, Mectizan, Alben, Albendazole, e Helmintias e Troponomias, um, tal como para a Yorks, Aldo, Mansinum e detentes para a lepra. Portanto, temos estes principais desafios durante as integrações. Fazemos a gestão de recursos humanos que, no entanto, muitas vezes carece de conhecimento especializado, formação, supervisão consistente, um, e para a gestão das detentes. O sistema médico, dependemos do financiamento dos doadores. Antes da integração em 2012, os serviços das detentes eram geridos através de programas paralelos orientados por doadores, levando à fragmentação do programa e à dependência do financiamento externo para medicamentos e financiamento operacional. A cadeia de abastecimento foi um dos estrangulamentos da cadeia de abastecimento e de logística. A integração dos medicamentos nas cadeias nacionais de abastecimento enfrentou problemas de burocracia, especialmente no que diz respeito aos transportes e à aquisição. Mas, por agora, todos os processos de fornecimento são processados através da loja central. Portanto, os constrangimentos geográficos da infraestrutura também eram um problema para a infraestrutura e as restrições desafiantes dificultavam o acesso a pacientes em áreas remotas, limitando assim a acessibilidade dos seus serviços. A fraca integração de dados já também foi uma delas. Embora tenha havido progressos, os dados dos sistemas eletrónicos de saúde muitas vezes não incluem indicadores de ETNs, causando lacunas no reporte. Portanto, por agora, temos todos os dados de ETNs, incluindo na DHIS2. Muito obrigado por este dia sobre a apresentação das DTNs no sistema de saúde da Libéria. Muito obrigado, Anthony, por partilhar a experiência deste país em torno da integração de DTNs. Para mim, uma parte muito importante daquilo que mencionaste no fim, que os dados de TEN já foram integrados no sistema DHIS, que é muito importante durante as várias apresentações hoje. Vimos a importância dos dados, como isso é crítico, não apenas
para a monitorização do vosso trabalho, mas também em termos de apoio para fazer advocacia para mais financiamento e recursos, bem como certificar que recebe a visibilidade e apoio necessários dos governos nacionais. Portanto, é excelente ver que a Libéria tem feito muito trabalho para entregar os dados neste momento. Nesta altura, quero agradecer a todos pelas suas apresentações, que foram realmente. Quero agradecer aos nossos parceiros, e agradecer muito aos planos e atividades relativamente à eliminação das doenças tropicais negligenciadas, toda a advocacia, todo o financiamento necessário. Quero agradecer aos nossos parceiros da Comissão da União Africana, à ALMA, a Aliança contra a Malária, a OMS da ASPAN, a Speak Up Africa e todos os demais intervenientes. Também gostaríamos de agradecer-lhe por ter estado connosco e ter disposto do seu tempo para estar connosco, envolvendo-se neste webinário. E assim sendo, iremos partilhar a gravação deste webinário. Dentro de algum tempo, irão poder ver todas as apresentações. E como sempre, se tiverem alguma questão a colocar ou qualquer preocupação que desejem ver reencaminhada, podem contactar qualquer um dos oradores ilustres ou no sítio da internet, ou bem como a nossa presença nas redes sociais. Portanto, mais uma vez, muito obrigado. Desejo-vos um maravilhoso resto de dia, manhã ou noite. Muito obrigado.